Pastor Arleste está dizendo, está me pedindo desculpas pelo que aconteceu aqui. Eu que me sinto intruso, pastor. A festa é de vocês. A festa é desta igreja, por 95 anos e por tê-lo como pastor aqui durante todo esse tempo. Prova da compaixão da igreja, da compaixão de Deus e também da nossa compaixão para com o nosso rebanho. As felicitações da Igreja Memorial Batista em Brasília, pelo aniversário desta igreja, o abraço de muitos irmãos, aqueles que aqui congregam também, muitos conhecidos, a minha gratidão pelo carinho, pela manifestação calorosa dos irmãos, do casal que me hospeda, e a minha gratidão a Deus por participar deste momento de festa. Eu quero que você abra a sua Bíblia, segundo o livro de Samuel, no capítulo de número 19, faremos a leitura dos versos de 16 a 23. Segundo o livro do profeta Samuel, no capítulo 19, dos versos 16 ao verso 23. O tema desta mensagem é levando a compaixão a sério. E eu quero fazer uma aplicação ao ministério pastoral. Segundo o livro de Samuel, no capítulo 19, dos versos 16 ao verso 23, que assim diz: Apressou-se Simei, filho de Gera, benjamita, que era de Baurim, e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. E com ele 1000 homens de Benjamim, como também Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos, e meteram-se pelo Jordão à vista do rei. E o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: Não me imputes, Senhor, a minha culpa, e não te lembres do que tão perversamente fez teu servo no dia em que o rei meu senhor saiu de Jerusalém. Não o conserves, ó rei, em teu coração. Porque eu, teu servo, deveras confesso que pequei. Por isso sou o primeiro que de toda a casa de José desci a encontrar-me com o rei meu senhor. Então respondeu Abissai, filho de Zeruia, e disse: Não morreria, pois, Simei, por isto, havendo amaldiçoado ao ungido do Senhor? Porém Davi disse: Que tenho eu convosco, filho de Zeruia, para que hoje me sejais adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Pois não sei eu que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então disse o rei a Simei: Não morrerás. E lhe jurou. Esta é a história do grande general, do grande comandante Davi, o grande rei que que contra ele foi tentado a usurpação do trono de seu filho Absalão e tantos outros conspiradores que de alguma maneira tentavam tomar a coroa, o reinado, o trono de Davi. Davi vem suportando todas essas coisas durante a sua trajetória. Somente os grandes são servos. Somente os grandes perdoam. Somente os grandes se compadecem. Uma das características do verdadeiro servo do Senhor é a compaixão. E por isso nós precisamos levar a compaixão a sério. Este é um texto em que o grande general, o grande rei, recebe a presença de um homem. Este homem ele foi responsável por proferir inúmeras maldições, impropérios. Você pode perceber na Bíblia, voltando ao capítulo de número 16, eu não quero lê-lo todo, mas quando você vai ao capítulo 16 do mesmo livro, segundo o livro de Samuel, este homem que se apresenta no capítulo 19 para pedir perdão a Davi, é o homem que no capítulo 16 amaldiçoa, joga pedras. Ele inclusive chama Davi de homem maligno, filho de Belial, verso de número 7 do capítulo 16. Este homem chamado Simei, da família da casa de Saul, ele atira pedras em Davi, verso 6, contra os seus servos, contra os seus valentes. Verso 7, ele amaldiçoa o rei. O verso de número 8,
o verso de número 9, o verso de número 10, até o verso de número 14, este relato do quanto Davi sofreu na mão deste homem. Ao ponto do texto trazer a informação de que Simei jogava pedras, amaldiçoando Davi durante o caminho, durante a peregrinação do alto, verso 13, pelo caminho, Davi com seus homens, Simei também, ao longo do monte, ao lado dele, caminhando, amaldiçoando, e atirava pedras de terra contra ele. Este é o cenário que antecede o pedido de perdão de Simei para com Davi. Um cenário não muito bom. Para um rei, para o dono do trono, seria algo humilhante. Não seria algo muito bom e nada bom, pelo contrário, como rei, ele poderia atentar para o que Abissai pede, porque no primeiro momento do capítulo 16, quando Simei faz isto contra Davi, joga pedras e amaldiçoa, tem este escudeiro, este homem que está ao lado de Davi, chamado Abissai, que ele diz assim: meu rei, você quer que eu arranque a cabeça desse cidadão? Você quer que eu o mate agora? A Bíblia tem dessas coisas. Quem não lê a Bíblia fica impressionado com essas histórias, mas a Bíblia tem essas histórias. Uma história beligerante, de guerra, de conquista, de busca pelo poder, de engano, pessoas tentando tomar o poder umas das outras, pessoas tomando tronos e tantas outras coisas na história do reinado de Israel. E a figura desse homem é interessante, o Abissai, porque ele toma as dores do rei e ele diz assim: quer que eu arranque o pescoço desse camarada? E Davi fala assim: não haverá morte aqui. E quando Simei novamente vai, no segundo encontro, no capítulo 19, que nós lemos, quando ele vai pedir perdão, ele se apresenta diante do rei, e quem está com o rei? O seu escudeiro Abissai. E pela segunda vez ele diz assim: meu rei, você quer que eu arranque a cabeça desse camarada? Esse camarada, ele está insultando, ele não deveria estar aqui. Quem é este Simei? E diz o texto que Simei então pede perdão. Esse texto ele mostra e ele relata a compaixão de alguém que é de Deus. Nós não podemos dissociar, melhor dizendo, a fé com a compaixão. Crer em Deus, crer em Cristo Jesus, necessariamente, nós precisamos ter um coração compassivo, cheio de graça. E o ministério é assim, pastor Arlécio. Não havendo compaixão, não havendo amor, não havendo paciência, não havendo a diplomacia, no mundo em que nós estamos vivendo hoje, com tanto nervosismo, com tanta agitação, com tanta gente estressada, com tanta gente cansada, com tanta gente nervosa, se o púlpito, se o pastor não for aquele que traga equilíbrio, com certeza os resultados serão trágicos. E Davi, como grande general, ele mantém a sua postura, ele tem motivo para se vingar. Ele tem motivo para autorizar a morte de Simei. Então, pastor Arlécio, igreja, colegas, todos nós temos motivos para nos vingar de alguém, por alguma situação. Talvez aqui todo mundo tem um motivo para se vingar de alguma pessoa. Motivos, nós temos. Davi tinha contra ele a perseguição do seu próprio filho, Absalão, que tenta tomar o trono, e a tentativa sai pela culatra, um tiro que ele dá no pé, ele não consegue levar avante o seu intento de tomar o trono do seu pai, e Davi, então, vence esta fase. Davi vence a fase com Simei, ouvindo seus insultos, suas agressões, suas injúrias. Simei, irado, rancoroso, magoado, cheio de ódio, agride Davi, faz acusações falsas contra Davi, porque o Simei ele traz uma profecia contra Davi, que é uma profecia que não se cumpre. O Simei, no seu rancor, na sua ira, no seu ódio, ele diz assim para Davi: olha, Absalão vai tomar o seu trono.
porque você tomou o trono dos meus familiares, você tomou o trono de Saul, porque Simei é da linhagem de Saul. Um homem irado e rancoroso, jogando pedras no seu general, no seu líder. E Davi percebe, e Davi convive com tudo aquilo. E ele vem passando por tudo aquilo. E ele tem motivos para guardar rancor e ódio também no seu coração. Mas ele assim não procede. Ele é um homem segundo o coração de Deus. E o homem segundo o coração de Deus, ele é compassivo. Ele é cheio de misericórdia. Ele é cheio de perdão. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, ele precisa saber que Deus tem misericórdia dele. Deus tem graça para com ele. Como o apóstolo Paulo dizia, eu sou o principal dos pecadores. Ele entendia muito bem a fragilidade humana. Ele entendia muito bem o que era perseguir a igreja de Cristo. E por isso ele se considerava como o principal dos pecadores. Como líder que era o apóstolo Paulo, ele não se isentava dos seus erros, dos seus fracassos. E Davi também sabia que sobre ele pesava muitos problemas, muitos desvios. Então a graça de Deus na vida de Davi, a graça de Deus na vida do líder, esta compaixão para com ele faz com que ele seja compassivo para com os outros. Em segundo lugar, a compaixão na prática. Volte para o capítulo 19. Depois desta referência ao texto que dá ensejo, que enseja o pedido de perdão de Simei, percebendo que Davi tinha motivos para a vingança, motivos para autorizar o seu escudeiro Abissai cortar o pescoço de Simei, nós encontramos aqui a compaixão colocada em prática. O rei, o poderoso, o general que não se vinga. Essa é uma história fantástica que nos ensina na prática o que é ser compassivo. Quando eu perguntei ao pastor Arlécio algum tema para as mensagens do final de semana, do aniversário, ele disse, o pastor, fique à vontade, mas a nossa convenção está trabalhando com o tema da compaixão e da misericórdia. E eu estava lendo estes textos no dia que ele me ligou, trazendo essa informação, e eu passava por essas folhas da palavra, lendo essa história, e percebi como que Davi foi generoso e compassivo, e como que eu pensei que na prática, na verdade, esta ação de Davi, esta atitude de Davi, o seu comportamento nos leva verdadeiramente à compreensão do que é ser misericordioso, do que é ser compassivo. Porque nós ouvimos e falamos e estudamos sobre a compaixão, ser compassivo, e sabemos que o Antigo Testamento fala sobre a compaixão contra o idoso, contra as crianças, contra o estrangeiro, contra o escravo. A compaixão que vem favorecendo essas pessoas, esses grupos minoritários do Antigo Testamento. E também encontramos no Novo Testamento a figura da mulher, a figura dos idosos, a figura do ancião, todos favorecidos, vamos dizer assim, por este ensino compassivo, por esta ação de Cristo, que olha para as minorias com um coração cheio de compaixão. Ele entra em Jerusalém, vê o povo sem pastor e ele sente compaixão. Ele vai ao enterro de Lázaro e percebe o choro e ele então chora. E ele demonstra compaixão. Ele caminha e percebe os paralíticos. Ele percebe as pessoas com deficiência física e ele então se ajoelha, ele se aproxima, ele toca nas pessoas, ele demonstra compaixão, ele é compassivo, ele é cheio de misericórdia. Ele encontra uma criança e abraça aquela criança e traz para si com o seu coração cheio de amor e ele vai demonstrando isso durante todo o seu ministério. Esse ministério da compaixão, em que ele, em 3 anos, coloca em prática. Isto é uma característica do verdadeiro crente, da verdadeira igreja, é ter um coração cheio de misericórdia. Sabe por quê? Na oração que Cristo nos ensina, ele vai dizer perdoar assim como nós somos perdoados. Nós sabemos onde dói no nosso calo. Nós sabemos a nossa fraqueza. Nós sabemos onde nós fracassamos. E quando nós temos um olhar compassivo, nós podemos entender o outro. Podemos compreender que o outro também, como eu, necessito e sou carente desta compaixão, porque eu clamo a Deus, eu peço a Deus, ó Senhor, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Esta foi aquela oração que o cego Bartimeu fez ao Senhor Jesus na sua incessante repetição.
no seu clamor ao Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Não é esta a oração de muitos de nós? Diante de um conflito, de uma situação, diante de um problema, de algo grave, em que nós não encontramos solução, a não ser nos ajoelhar diante de Deus e clamar misericórdia, misericórdia, na vida do pastor, na vida da sua família, as doenças, as enfermidades, as lutas que o púlpito enfrenta, a esposa, os filhos, os familiares, a situação, a vida emocional, a vida financeira. Quantas vezes? O que nos salva, o que nos livra é a compaixão de Deus, é a graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a sua família. E por que não compartilhar e ser compassivo e misericordioso com aqueles também? E Simei era este exemplo, que Davi teria todos os motivos para aniquilá-lo, para matá-lo, para fazer jorrar o seu sangue sobre aquele solo que ele pisava, sendo afrontado, recebendo pedras, sendo caluniado, difamado. Mas ali está o grande general de Cristo, e por isso ele é general. Por isso ele era o que era, e ele foi o que ele foi. Porque ele conhecia o seu Deus. Os seus impropérios, as difamações, as palavras maldadas, as profecias malignas e falsas contra ele, talvez como Maria, que guardava todas as coisas no seu coração. Mas ele sabia a hora que Deus haveria de se revelar, trazendo a vitória a ele. Davi tinha todos os motivos para se vingar, mas ele coloca a compaixão em prática. É interessante, fazendo um parênteses aqui, que as religiões daquele tempo, as nações periféricas que cultuavam deuses, os deuses eram malignos, os deuses eram perversos, alguns assumiam a forma de gente, e eles, inclusive, a eles era atribuído sentimentos perversos. E o Deus de Israel, que se revela aqui com Davi, nesse texto, e em tantos outros, é um Deus compassivo, é um Deus que não se vinga, é um Deus que não puxa da espada, mas é um Deus que olha o erro, e é um Deus que olha o coração, e é um Deus que busca a transformação daquele que precisa. Davi, no seu lado beligerante, ele nos ensina este lado humano, a percepção que Davi tem desta dimensão humana, um militar, um general, que olha para um homem e se compadece e mais, que perdoa. Que perdoa. E o perdão, ele apaga uma multidão de pecados, nós sabemos disso. Mas em último lugar, meu irmão, em último lugar, abra sua Bíblia. Eu poderia aqui caminhar um pouco mais com os irmãos nesse texto, quando Davi se encontra com Simei, destacando alguns aspectos. A confissão de Simei permaneça ainda no capítulo 19 do segundo livro de Samuel, porque eu quero fazer um destaque antes de passar para o último ponto. No capítulo 19, segundo livro de Samuel, a partir do verso 20, quando Simei confessa que pecou contra ele, afrontando o rei. O verso 21, como eu citei, Abissai, ele tenta provocar a morte de Simei, achando que Simei era muito atrevido, muito impetuoso, e era um camarada sem noção, fez o que fez e depois chega para o rei para pedir perdão. E isso não é comum. A ele deveria, sim, ser dado um destino proveniente de uma espada no seu pescoço. Porque algumas pessoas, de fato, muitas vezes, falando do ponto humano, até merecem. E até precisam, muitas vezes, vamos dizer assim, como lá em casa nós ouvíamos quando éramos criança, quando a mãe dizia assim, eu vou te dar uma coça. E uma vez eu era jovem, eu devia ter meus 18 anos, estava passando por algumas dúvidas e algumas crises, e uma vez eu cheguei para o meu pai e disse assim, pai, eu estou passando por umas lutas, por umas dificuldades, por uns problemas, estou passando por um momento difícil na minha vida. Aí meu pai olhou para mim e falou assim, sabe o que você precisa? Você precisa de uma coça bem dada. Aquilo me despertou e fiquei curado na hora. Porque eu não queria levar uma coça. Mas aquela palavra daquele homem general, meu pai, o líder da casa,
fez com que eu refletisse em algumas coisas. Muitas vezes nós merecemos uma coça e Deus nos dá a oportunidade de refletir e pensar no cinto ou no sapato ou na sandália de borracha ou qualquer outro instrumento cortante e perfurante que você possa ter sido vítima em sua infância. Como aquilo foi curador, a compaixão de Deus, que mesmo merecendo, Ele nos perdoa. E eu fiquei curado, eu confesso que eu fiquei curado e segui em frente. Segui em frente. Mas eu quero destacar, antes de passar para o ponto final, no verso 22, Davi disse para Abissai, que queria enfiar a espada no pescoço do Simei: morreria hoje alguém em Israel? Verso 22. Alguém vai morrer aqui? E a resposta é não. Porque Davi pergunta para mostrar a sua intenção, que era não permitir nenhuma carnificina, nenhuma morte. Nenhuma morte haveria mais, mas o contexto é de compaixão e de perdão. Ele, como general, precisa dar uma lição ao seu povo. Porque o povo está doido para pegar na arma, o povo está doido para pegar na espada, o povo está doido para se rebelar. E aí entra o líder do Senhor: não haverá morte hoje em Israel. Irmãos, você consegue entender a profundidade disso? Imagine se você sobe no Cristo Redentor, no Corcovado, lá em cima, e você pega um alto-falante bem grande, daqueles que nós pregávamos o Evangelho em cima de Kombi, Fusca, com aquele alto-falante, e dissesse assim para o Rio de Janeiro, Belo Horizonte: não haverá hoje morte no Rio de Janeiro. Você já imaginou isso? Você já imaginou isso? Você chega no ponto mais alto da cidade de Belo Horizonte e diz assim: hoje não haverá mais morte. Ninguém morre hoje. Ninguém será assaltado hoje. Imagina, todo mundo pode ir para qualquer lugar. Todo mundo pode passear, ir e vir. Todo mundo pode pegar a carteira e tirar as notas de 100. E não vai pagar com cartão, coisa nenhuma, é com dinheiro vivo, porque ninguém vai pegar e sair correndo. Imagina isso. É o que Davi aqui faz. Não haverá morte em Israel. Ele dá lição aos seus liderados. A sua voz de comando faz cessar a ira e o ódio. Em último lugar, meu irmão, busque a paz. Busque a paz. O verso 23 vai encerrar dizendo: então disse o rei a Simei: não morrerás. E lhe jurou. Aí o irmão diz assim: ah, pastor, mas e o final dessa história? O final dessa história você lê em casa com Salomão, porque Salomão dará um outro desfecho a essa história. Mas Davi jurou que não correria sangue. Efésios 4:32, para a gente chegar ao final. Efésios 4:32, concluindo o último ponto, o terceiro ponto: busque a paz, que é o tema de nossa convenção para compaixão, para graça. Efésios capítulo 4, o verso de número 32. Assim diz o texto da palavra do Senhor: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Isto é vida cristã. Ah, pastor, mas eu estou nervoso, eu não consigo me controlar. Ah, pastor, mas o meu esposo é minha esposa. Ah, mas o trânsito. Quantas coisas nós colocamos na frente tentando justificar. O problema, em muitas ocasiões, é o nosso coração. É a nossa disposição de perdoar ou não, de enfrentar e de encarar os desafios como Davi enfrentou. Uma pessoa que é amaldiçoada, uma pessoa que é humilhada, que sofre difamações das mais graves, aquela pessoa no seu calcanhar o tempo todo, 24 horas, espezinhando, ferindo, machucando, colocando na internet, coloca no Zap, coloca no Facebook, e aí espalha tudo e te prejudica e te atrapalha, e você se mantém em oração. Porque você conhece o Deus que você serve. O Deus que você serve não é o Deus
lá do apresentador da televisão, não é o Deus do youtuber, não é o Deus que é aquele influencer, não. O Deus que você serve é o Deus da compaixão. Não é o Deus que se mistura com o pecado para pecar. Não é o Deus que se mistura com a sociedade para dela tomar benefício, como as mitologias nós temos, esses deuses que faziam isso. Não, o nosso Deus é o Deus que se mistura conosco para nos transformar. E essa transformação passa pelo perdão, passa pela compaixão, passa exatamente pelo entendimento de que as nossas relações serão melhores, serão mais favoráveis quando nós cessarmos o derramamento de sangue. Ah, pastor, mas eu não derramo sangue. Mas você pode controlar a sua língua. Você pode controlar a intensidade da tua palavra. Você pode controlar a intensidade do teu ímpeto. Mas para isso é preciso ter esta consciência plena da presença do Espírito Santo em nossa vida. Se deixar pela carne, irmão, seremos como Abissai. Se deixarmos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, não fica uma pessoa viva ao nosso lado na experiência de alguns. A primeira pessoa a ser fulminada vai ser o técnico de futebol do seu time. E por aí vai. E aí o gerente do seu banco, da sua conta, do seu condomínio lá, como é que é o nome do camarada? O síndico. E aí aí chega no púlpito do pastor. E o pastor é culpado de tudo. E o pastor é culpado pela derrota do seu time, porque o seu time foi rebaixado para a segunda divisão, não preciso dizer quem é. E que meu time já está em crise há 1 ano e 2 anos, porque não ganha nada em 2 anos. Aí todo mundo já sabe que eu sou Flamengo. Mas se nós não purificarmos e atentarmos para as nossas relações diárias, e ainda que de maneira sutil, nós vamos machucando e ferindo as pessoas. Eu não enfio a faca, eu não corto o pescoço, mas de alguma maneira, de maneira diabólica, sutilmente, eu vou criando desavenças. Eu vou ferindo as pessoas. Mas não é o que a palavra de Deus nos orienta como servos de Cristo, do Senhor. A palavra nos orienta: sede uns para com os outros benignos. A benignidade, um dos frutos do Espírito. Amor, paz, longanimidade, mansidão, benignidade, domínio próprio. Aqui, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Temos as nossas desavenças, mas nós precisamos na dependência do Senhor, e por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque ele foi totalmente dependendo, ainda que ele conhecesse as suas fragilidades, os seus pecados, ainda que ele tivesse o poder do trono, da espada, do cetro, da palavra, da lei ou qualquer outra coisa. Ele é o representante de Deus. E muitas vezes o representante de Deus, ele precisa calar. Ele precisa sofrer sozinho. Ele precisa digerir tudo para que ele possa abençoar o seu rebanho. Imagine se nós, como pastores, todas as pessoas que entrassem na nossa sala para conversar, nós fizéssemos alguma coisa contra e bagunçasse a vida da pessoa com peso, com carga, como que seria? Mas a compaixão de Deus nos faz aceitar, nos faz compreender. E é por isso que alguém fica tanto tempo numa igreja. Porque ama, porque é compassivo. Não é a pessoa mais perfeita, mas talvez seja o pastor que mais ame vocês. Talvez não seja a pessoa que seja o melhor pastor, como eu tenho certeza absoluta que eu não sou e que ninguém é. Nós temos os nossos defeitos e as nossas virtudes, e consciente disso devemos pedir ao Senhor que nos conduza sempre no ministério, cumprindo o nosso propósito. E eu acredito que o pastor Arlésio tem os seus versículos, como eu tenho os meus, e a minha oração é sempre pedindo ao Senhor que possa cumprir o ministério. Só isso. Ainda que alguns tentem atrapalhar, e a gente com vontade de enfiar a espada, mas a gente não faz isso. Porque a misericórdia e a compaixão, elas duram para sempre. Se renovam a cada manhã.
E eu não sei como. Se algum dia eu puder, eu vou perguntar. Um pastor hebraísta brasileiro muito famoso disse, em uma das palavras das conferências, que eu estava presente, ele disse assim, que a graça e a misericórdia do Senhor se renova aproximadamente às 4:30 da manhã. Eu não sei de onde ele tirou isso, mas ele tem isso e eu acredito nele. E é por volta das 4:30 da manhã que as misericórdias do Senhor se renovam. Eu não sinto porque eu estou dormindo. Eu não sinto porque eu estou dormindo 4:30 da manhã. Mas eu sinto que se renova. Certa ocasião eu arguí um irmão, chamei a atenção dele com muito carinho. Ele foi para casa, chegou para a mulher e disse assim: mulher, vamos embora, nessa igreja eu não fico mais. O pastor foi muito duro comigo. Arruma as malas, aqui nós não ficamos mais nem um dia. Isso era uma sexta-feira. Depois ele me contou. Quando chegou no sábado de manhã, eu imagino que ele deva ter essa experiência às 4:30 da manhã. Ele disse que amanheceu completamente transformado. Ele amanheceu com uma alegria, ele amanheceu com algo de Deus no coração dele. O Espírito Santo tomou de uma tal maneira e ele chegou para a mulher e falou assim: mulher, desfaça as malas. Nós não iremos sair desta igreja. Quando há amor, quando há compaixão. Nós não somos merecedores, mas o Senhor nos amou, ainda que como pecador. Antes de nós o amarmos, Ele nos amou primeiro, quando nós ainda éramos pecadores. E esse amor do Senhor dura para sempre. Então, irmão, leve a sério a compaixão. Leve a sério. A compaixão cura, ela restabelece. A compaixão é vida, traz ânimo. Quem sabe, a partir de hoje, às 4:30 da manhã, você vai acordar diferente para trabalhar, para ir para o seu lazer, para jogar o seu futebol, qualquer outra coisa. Por quê? Porque, de fato, levando a compaixão a sério, elas se renovam a cada manhã. Que Deus abençoe, pastor, a sua vida, que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe os irmãos. Parabéns por tão belíssima homenagem de carinho para com o pastor, para com a liderança e com todos os demais membros desta igreja.